Vamos lá, próxima questão agora, questão de número 4, né? Na mesma sequência da prova. Vamos lá observar daí na estruturação agora. Você percebe que a próxima questão 4 ainda é em relação ao primeiro texto, mas ele fala aí em reescritura, né? Interessante. É uma tendência de muitas bancas, viu, gente? Uma tendência de várias bancas, de várias provas, em que você vai observar muito essa história da reescritura, da reestruturação do texto, tá? Então aquela coisa, você reescreve, lembrando, paráfrase. Lembra paráfrase? O que é paráfrase? É a reescritura de um texto dizendo a mesma coisa com outras palavras, preservando o sentido do enunciado original. Eu posso dizer a mesma coisa com outras palavras naquilo que se chama de paráfrase. Agora veja quando o enunciado ele fala aí. A frase está reescrita corretamente e sem alteração de sentido. Então note que nesse plano de avaliação, ele aborda duas coisas. Reescrever de forma correta, ou seja, todas as normas da língua portuguesa, as regras mesmo gramaticais, foram respeitadas. Ortografia, concordância, acentuação, pontuação, entra tudo aí, mas tudo tá sendo avaliado aí, certo? E depois, sem alteração de sentido, ou seja, a paráfrase perfeita aí. Vamos ver então? Acompanhe. Olha só. Ele diz assim, né? Para ele, ao contrário do que dizem os fabricantes, o secador gasta alta quantidade de eletricidade, tal e tal. A frase é essa. Ele diz, ó, considerando as regras de pontuação. Beleza, então ele agora restringiu a pontuação. Tá vendo aqui? Assinale a alternativa em que a frase está reescrita corretamente. Pronto, então eu vou avaliar as normas de pontuação e a preservação do sentido. Você sabe, né? Dependendo da frase, eu posso provocar alteração de sentido seguramente em relação à pontuação. Pô, pontuação pode mudar o sentido do enunciado? Claro que pode. Imagina que eu tenha assim, por exemplo, uma frase simples, ó. José Maria saiu. Veja, José Maria saiu. Pergunta a você, quem é o sujeito? Bora? Pode responder. Eu não vou ouvir mesmo. Vai lá. Mas vá, fale, só pra gente interagir. Vá, e aí? Vídeo aula é assim também. Você tem que falar, porque senão você dorme. Ó. Rapaz, ei, doido. Ei, meu irmão, acorda aí. Bora. Vamos lá. É assim, viu? É, lapada, é assim mesmo. Vamos lá, olha só. Se eu disser, José Maria saiu. Sujeito, José Maria. Claro, você já aí descobriu o Brasil. Professor. Claro, esse mesmo. Mas vamos lá. Se eu colocasse uma vírgula logo depois de José, percebeu a alteração? José, vírgula, Maria saiu, ponto. Quem saiu? Antes, sem vírgula alguma, José Maria saiu. E agora? Quando eu colocar vírgula depois de José, quem saiu? Maria. Quem é o sujeito da frase? Hã? Não, bora. Eu quero saber quem é o sujeito da frase. Maria. José não é sujeito. Não, mas não é José, vírgula, Maria. Não é o plural, não. Saíram de jeito nenhum. José é vocativo. Por que vocativo? É o termo com quem se fala. Alguém está dizendo a José que Maria saiu. José, Maria saiu. Entendeu? Uma simples vírgula. Situação 2. Imagina agora que eu coloque Maria entre vírgulas. José, vírgula, Maria, vírgula de novo, saiu, ponto. Para bagunçar mesmo esse negócio. E agora? Qual foi a mudança de sentido? O que é que você percebeu aí? José, vírgula, Maria, vírgula, saiu, ponto. E agora? Percebeu? Olha só. Quem saiu? Quem saiu agora? Vai, diz. Quem saiu? Vou encostar aqui, porque senão esse negócio... Vamos lá. E aí? Quem saiu? É encostar aqui mesmo, aqui, ó. Aqui. Viu não? Viu não? Aqui. A loura. É aqui, bicho. É uma irmã, doido. Dá pra ver não? Dá não, né, doido? Calma, professor. Vai cortar tudo. Dá pra ver não. Depois eu levanto aqui, tá? Aê, John. Alô, Brasil. É assim mesmo. Aqui é assim, bicho. Não tem isso não. Vamos lá. A lousa. É, professor, ajeita aí. Pera aí, calma. Aí, já tá bom. Beleza. José, vírgula, Maria. Saiu, pessoal. Quem saiu agora, claro, foi José. O sujeito da frase é José e não Maria. Maria passa a ser o vocativo. É como se alguém estivesse contando a Maria que José saiu. José, Maria. Ou melhor, exatamente, contando a Maria que José saiu. José, Maria, saiu.
Entendeu, Maria? Olha aí. Eu estou contando a Maria que o José saiu. Maria agora passa a ser o vocativo da história e José o sujeito da história. Essa é a primeira situação. Só para citar um caso simples, em que a mudança da posição da vírgula muda o sentido da frase. Segundo caso, no caso das orações subordinadas adjetivas. Imagina, você lembra daquela história? Adjetiva começa com pronome relativo. Quando você troca que por qual e tal, aquela história. Beleza. Imagina que eu diga assim. Os computadores, vírgula, que são modernos, vírgula, custam caro. Ponto. Veja a frase. Se tiver dificuldade, você escreve aí tranquilo. Os computadores, vírgula, que são modernos, vírgula, custam caro. O simples fato de eu colocar a expressão que são modernos entre vírgulas já está dizendo, sugerindo, semanticamente, do ponto de vista do sentido, já está dizendo que todos os computadores são modernos e todos, sem exceção, custam caro. Todos os computadores são modernos e todos, sem exceção, custam caro. Esse é o ponto-chave. Então você já começa a analisar, poxa, mas espera aí. Quer dizer que a simples presença da vírgula numa frase como esta transformou-a em uma oração explicativa? Sim. Todo o conteúdo que estava dentro da vírgula em relação a isso está associado a tudo que está antes. Nada se perde. Se eu retirar as vírgulas desse enunciado, os computadores que são modernos custam caro. Sem vírgula alguma. Tudo limpo, limpinho. Esse que você troca por os quais, está associado a computadores. Os computadores os quais são modernos. E você percebe o seguinte, a função sintática agora é de adjunta nominal. E o sentido muda pela simples retirada, olha só, pela simples retirada da vírgula. O que é que eu estou dizendo no enunciado agora sem vírgula? Somente aqueles computadores que são modernos, veja, somente aqueles que são modernos é que custam caro. Eu restringi a história. Por isso é que se fala em oração explicativa, oração restritiva, percebeu? Então a vírgula, mais uma vez aí, faz toda a diferença do mundo, toda a diferença. Se eu digo, as sociedades, vírgula, tirânicas e injustas, vírgula, prejudicaram a democracia. Ponto. Agora eu nem botei o quê, só para você perceber aí, mais uma vez a mudança, a diferença de sentido. As sociedades, vírgula, tirânicas e injustas, vírgula, prejudicar a democracia. Nesta frase, eu estou afirmando, só por causa da presença da dupla vírgula, eu estou dizendo que as sociedades, todas elas, ninguém escapa, todas as sociedades foram tirânicas e injustas e todas, sem exceção, prejudicaram a democracia. Entendeu? Situação 2. Quando eu digo assim, sem vírgula agora, as sociedades tirânicas e injustas prejudicaram a democracia. Veja. Quando ele diz as sociedades tirânicas e injustas, nesse caso aí, claro, você percebe nitidamente, ele está se referindo apenas àquelas sociedades que são consideradas tirânicas e injustas. Somente elas é que prejudicaram. Então, muito cuidado com o uso da vírgula aí, faz uma diferença grande, hein? Sobretudo em alguns contextos discursivos bem específicos. Vamos dar uma olhada na questão agora? Beleza? Vamos lá, acompanha aí. Você vai perceber que as nossas primeiras aulas, elas são mais de dicas, mais teóricas e algumas questões. Lá na frente a gente vai num ritmo um pouco mais forte, tá? Vamos lá. A reescrita correta, sem alteração de sentido, em função das regras de pontuação. Vamos lá. Na questão 4, na letra A, ele diz assim. Ao contrário do que dizem os fabricantes para ele, gente, ó, na opinião dele, vírgula, ao contrário do que dizem os fabricantes, vírgula, o secador, veja que na frase original ele pensa de um jeito, que é um jeito contrário aos dos fabricantes, e ele diz, o secador gasta a quantidade de energia. Entendeu isso? Então ele pensa diferente. Na letra A está dizendo que ele pensa a mesma coisa. Ao contrário do que dizem os fabricantes para ele, né, o secador gasta alta quantidade de eletricidade, de 1.700 a 2.000 watts. Pessoal, percebeu aqui como houve uma mudança completa no sentido? Está dizendo que os fabricantes dizem para ele. Não, os fabricantes não disseram para ele. Na opinião dele, que pensa diferente do que os fabricantes dizem, os fabricantes dizem de uma forma geral, mas não dizem para ele. Então aqui houve realmente uma interferência aqui no sentido. Certo? Beleza? Letra B.
Ao contrário do que dizem os fabricantes, o secador gasta alta quantidade de energia, de eletricidade, vírgula, para ele de 1000... Olha só onde é que foram jogar o tal do para ele aqui. Dá para perceber, não? Tenho certeza que você está notando essa distinção, essa diferença grande aí em relação ao sentido de um termo para outro. Certo? Letra B também, false. Ao contrário do que dizem os fabricantes, o secador gasta para ele alta quantidade. Não gasta para ele. Os fabricantes dizem uma coisa e para ele, na opinião dele, a história é completamente diferente. Percebeu? Então você nota aqui que as frases todas mal estruturadas. E claro, a resposta certa, letra E. Por quê? Ao contrário do que dizem os fabricantes, então veja, praticamente a mesma coisa, né? Ele só fez eu pegar o para ele e jogar lá. O secador, para ele, gasta alta quantidade de eletricidade de 1.700 a 2.000. Não ficou 100% bom, né? Porque aqui parou demais com a vírgula. O secador, fabricantes, vírgula, secador, vírgula, para ele, vírgula, gasta, vírgula, né? Não ficou muito bem escrita, não. Mas ele está querendo saber, está errado? Não. Errado também não está, né? Você tem aqui pelo menos uma forma bem distinta aí de encarar essas coisas e perceber que apesar do excesso de vírgula, errado não está. Do ponto de vista estilístico, poderia ser mais bem escrito, né? Sem dúvida alguma. Certo? Vamos para a próxima? Questão 5. De acordo com o texto... Opa, mais um textinho aí, né? Beleza, virando a página aqui, tranquilo. Mais um texto para a gente aí, olha só. Lula sobre nova lei... Tá aqui. Lula sobre nova lei contra crimes ambientais. Não tem bordoada melhor que multa pesada e apreensão de bens. A opinião do ex-presidente aí. Aí ele diz, Chico de Góes em O Globo. Mais uma vez, um texto extraído de jornal. Você vai observar que uma certa recorrência aí, né, em relação à VUNESP, tá? Pega texto de Folha, O Globo e tal, você vai observar muito comum isso aí. Bastante comum na estrutura. Tá, então pegou mais um texto do Globo, extraído de um veículo informativo. Note que existe um título dado ao texto aí, né? Ou seja, um título bem noticioso na história, está colocando, o presidente Lula sancionou nessa quarta-feira o decreto-lei, o texto com a estrutura de notícia, né? Claro, agora, nessa estrutura de notícia, claro, ele está colocando o texto da lei. Vamos observar algumas características desse gênero textual, para você perceber aí, de uma forma ou de outra, né, como se estrutura. Você tem 4 parágrafos distintos, 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos. Nesses 5, muitos dados, muitos números. O texto é noticioso, ele está observando um texto, claro, mas está usando muitos números, né? Vamos dar uma olhada nele aí, veja aí, acompanhe. Olha só. Mas para que analisarmos o gênero? É lógico, gente, para você perceber a construção dele, olha só. As características composicionais do gênero. Note que aqui está com cara de título, né? Apesar da letra minúscula, essa coisa toda, né, em itálico. Lula sobre tarará, tarará. Olha só. Veja o texto de notícia, né? Lembra aquela estrutura do lead que forma a notícia, né? Quem, o que, quando, como, onde, porquê, por aí vai. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta terça-feira tal decreto-lei que torna mais rígida, parará, parará. Na solenidade, Lula elogiou a nova legislação e destacou a importância, não sei o que, não sei o que. Pode ver, tá com a cara de matéria jornalística mesmo. Tá vendo aí? Matéria jornalística. Tá, mas por quê, pessoal? Aqui ele está colocando, ó, nessa terça-feira, 22/7. Tá. E o texto foi datado de quando? 22/7. Tá vendo aqui? Publicado, então um texto noticioso. A coisa aconteceu na terça 22 e a matéria foi publicada na terça 22. Entendeu aqui? Legal, né? Ou seja, notícia de jornal mesmo, aquela coisa bem atualizada, mais uma pista para você. Aí ele coloca aqui, nova legislação destacou a importância de parcerias e tal. A atenção especial foi dada a pessoas, mais uma vez, ele começa a citar números. Aí vem, na fiscalização, a multa varia de 500 a 100 mil reais, a penalidade está aqui, a multa sem valor. Ele coloca aqui, entre as principais mudanças, ele destaca os principais pontos, coisa de matéria jornalística mesmo, né? Valores, pontos, caráter bem informativo. Aí você tem aqui as principais mudanças, quais foram, como é que funciona o novo decreto e tal. Como não podia deixar de ser, mais números. A lei diz que 80% da área não pode ser desmatada, o proprietário agora vai ter isso aqui. Além disso, com a nova lei, o que muda com a nova lei? Percebeu? Então você tem realmente aí a questão da infração, a descrição da multa, pode chegar a 50 milhões. Está colocando aqui pneus, baterias e pilhas. Então, um determinado momento, claro, analisando aí esses dados, pessoal,
Sempre que você perceber isso, números, dados, porcentagens, prazos, dias, citações de pessoas, nomes envolvidos na história, esse texto seguramente aí terá um caráter jornalístico, tem um caráter expositivo, tá? Um texto informativo, com características muito fortes do ponto de vista do gênero textual informativo, tá? Então a gente vai estudar depois tipologia textual, narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo. São as 5 categorias tipológicas, né? Haja visto que as pessoas parecem que só estudam descrição, narração, dissertação. E a gente vai ver que nas bancas examinadoras, na VUNESP e em todas as outras, eles usam também uma coisa chamada tipologia textual, que a gente vai explorar um pouquinho melhor lá na frente, quando a gente estiver avaliando, tá certo? Nosso tempo chega ao fim, então, ó, na próxima aula, a gente segue aí no ritmo de questões, com a questão 5, né? Mas na sequência aí. Até lá, forte abraço.